No Saber Direito desta semana, João Roberto Ferreira Franco apresenta um curso de Direito Empresarial, com foco em um tema inédito no programa: a Sociedade Anônima de Futebol. O professor aborda a legislação, a natureza jurídica, a função social, o poder econômico, o direito de concorrência e os desafios do mercado do futebol. Assista a aula 2. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na TV Justiça, programa Saber Direito, para falar sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Meu nome é João Roberto Ferreira Franco, sou advogado, mestre, doutorando em Direito Político e Econômico com a minha tese em SAF. Na aula passada a gente falou da natureza jurídica da Sociedade Anônima do Futebol. Nessa aula a gente vai falar da sua função social e não deixe de assistir às próximas aulas, que a gente vai falar do poder econômico e o futebol, né, os desafios do mercado de futebol, e também nós vamos falar sobre concorrência e Sociedade Anônima de Futebol. Função social. Os operadores do direito em geral têm a ideia, né, do que seja a função social, que é aquela função que a atividade privada que ela exerce, né, ela tem que exercer na sociedade. A Constituição, ela prevê, né, a função social dentro do direito de propriedade. O que a Constituição nos diz? Ela diz que a propriedade deverá exercer a sua função social. No caso aí, a propriedade é como um todo, né? Não é uma propriedade não é o sinônimo de um imóvel ou de qualquer coisa, não, é a propriedade em geral. A propriedade dos meios de produção, a propriedade dos meios econômicos, a propriedade propriamente dita, seja imóvel, veículo, etc., né? Então, a propriedade aí, ela tem uma interpretação extensiva na sua origem, né? Da sua finalidade. E o que significa a entidade privada, né? O setor privado exercer a sua função social? Significa dar o destino àquela propriedade que, além do interesse lucrativo, porque nós estamos falando do setor privado, né? Obviamente, qualquer negócio, tirando os negócios voltados especificamente para a área social, sem fins lucrativos, né? Mas o objetivo de qualquer negócio, de qualquer empresa, é ter lucro. Até porque se não tiver lucro, ela vai fechar, né? Ela vai aí ter a sua falência, ou vai encerrar as suas atividades, né? A função social, ela é tão importante no meio empresarial que ela é o motivo principal, né, da Lei de Recuperação Judicial e Falências também, né? Então, eu poderia dizer que tem duas legislações hoje no Brasil que levaram muito em conta a função social para nascerem. A recuperação judicial, a Lei de Recuperação Judicial e Falência e a Lei de Sociedade Anônima de Futebol, né? Trazendo um paralelo, a Lei de Recuperações Judiciais e Falência, né? O objeto dela é manter a empresa, né? Manter a atividade aberta com certo prejuízo dos credores e do próprio Estado, ou seja, os credores vão também se esforçar para receber parcelado, dar descontos nos seus créditos. O Estado também vai trazer leis que favoreçam o parcelamento tributário dos débitos tributários e etc. Em prol do quê? Em prol de que aquela empresa continue a exercer a sua atividade empresarial. Por quê? E como que a gente vê, né? Como que a gente observa a função social da empresa? A gente observa a função social da empresa na sua geração de empregos, né? Então, você imagina, uma empresa que emprega aí 50 mil pessoas, 500 mil pessoas, né? Ela tem uma relevância social muito grande. Ela tem uma relevância social muito importante, porque ela gera empregos. Uma outra forma de você observar a função social da atividade privada é na questão do desenvolvimento social e regional, propriamente dito, né?
Por exemplo, o polo de Manaus, né? O polo de Manaus, o que é? É uma região que atraiu empresas e para levar desenvolvimento com benefício fiscal. Então, isso é a função social, né? Também o que você pode ver. Vocês devem conhecer as cidades pelo Brasil, desculpe, onde a empresa ela trouxe um grande desenvolvimento ali, construção de vias, escolas técnicas, desenvolvimento da população local, entre outros, né? Uma empresa do Brasil, do ramo de tecnologia na área de energia, né? Que fabrica transformadores, disjuntores e toda essa parte de equipamentos elétricos, ela se tornou a terceira mais valiosa do Brasil. E o curioso, né? Olha a importância dessa empresa, né? Ela está sediada em Jaraguá do Sul e ela tem mais colaboradores do que a população da cidade, né? Porque as pessoas ali moram no entorno da cidade. Então, isso é uma outra forma de você ver na prática, né, a função social, que é o desenvolvimento ali regional, o desenvolvimento ali de vias, de estruturas, de equipamentos públicos, tudo voltado pela atividade, tudo fomentado pela atividade privada, né, na sua função social. Outra característica, outro ponto que você observa a função social é na questão dos impostos, né? Os impostos, os encargos, né? No caso do trabalhista, que é o que? A empresa paga ao Estado, né? Fomenta o Estado pagando os impostos e os encargos para que o Estado possa operar, para que o Estado possa existir, né? Então essa é uma outra forma de você ver na prática acontecendo ali a função social da atividade empresária, né? A parte também, falando aí macro, né? A parte econômica, ou seja, quanto maior as empresas, a atividade privada faturar, né? Mais riqueza ela está trazendo para o Brasil, mais riqueza ela está incorporando ao Brasil, né? A região em que ela está, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, em várias regiões, existem regiões que têm uma renda per capita muito maior que as outras por conta justamente da atividade privada, né, que exerce a sua função social. Você tem locais que necessitam aí da atividade privada para desenvolver, inclusive, as pessoas que ali no entorno estão, né, com cursos, cursos técnicos, etc. Né? Eu moro em São José dos Campos e lá você tem um polo técnico muito importante, né? Que foram as empresas ao longo dos anos que a sociedade foi crescendo, ela foi crescendo nesse formato, né? De tecnologia, de pessoas voltadas para a tecnologia, cursos técnicos, enfim. Então essa é uma forma de você ver a função social na prática do setor privado. E o papel do Estado? O papel do Estado é justamente prover os meios para que essa atividade empresária privada se desenvolva. Não está só a cargo da atividade privada desenvolver a sua função social. O Estado também tem que prover os meios para que esse desenvolvimento ocorra. Como isso acontece? Através de leis, programas, incentivos, entre outros, né, que favoreçam o desenvolvimento da atividade privada. Vários países do mundo cresceram com o apoio do Estado para suas empresas, né? O Estado fomentando as empresas para que elas se desenvolvessem e se tornassem hoje empresas mundialmente conhecidas. Isso aconteceu na Coreia, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na China e em outros países. Então, o Estado também tem a sua parcela de participação dentro do desenvolvimento das empresas e da sua função social. E por isso que hoje nós temos a legislação da SAF. Foi esse conjunto de ter uma atividade privada trazendo retorno para a sociedade através de um movimento do Estado, que foi
edição da lei da SAF, né? A criação da lei da SAF. Então, o Estado está provendo os meios para que o mercado de futebol desenvolva a sua função social, coisa que, como eu falei na hora anterior, não era muito vista, né? Não acontecia muito de forma mais positiva, né? Dentro da sociedade. E como que a gente pode garantir, né? Como que o legislador ele trouxe que a SAF, né? Que quem for investir, quem for criar uma SAF, quem for transformar um clube em SAF, como que o legislador ele trouxe aí as questões para garantir que essa função social fosse cumprida? Está tudo dentro da gestão, né? Do compliance, da governança, né? Um dos pontos, um dos pilares da lei da SAF é a governança. Há no arcabouço legislativo ali, no texto da lei, que a SAF, o administrador, o proprietário da SAF, ele deve investir em governança, em compliance, ou seja, ele deve investir em meios, em uma gestão saudável, uma gestão qualificada para o tipo SAF, né? Ele tem a obrigação de apresentar resultados dentro de uma SAF. Ele tem a obrigação de trazer resultados não só econômicos, como também sociais. Então, como que a legislação observou isso? O fazer cumprir a função social foi justamente através de obrigatoriedade de haver gestão, né? Corporate, que a gente chama, né? Governança corporativa, e o compliance. Para quem não sabe, o compliance é um departamento dentro das empresas que fiscaliza a atividade da empresa como um todo, né? Ele determina, vamos dizer, normas internas que precisam ser seguidas, então ele determina como deve ser o tratamento entre os colaboradores, como deve ser a questão de compras dentro de uma empresa, como deve ser a questão do pagamento dos tributos, como deve ser a questão do relacionamento dos clientes, tem que ter contrato, não tem que ter contrato, fornecedores, enfim. O compliance ele cria uma série de regras válidas internamente dentro da empresa e ele mesmo fiscaliza, né? E aí dentro da gestão corporativa, aquelas pessoas que não cumprem essas regras, né? Aí dentro da gestão corporativa, que aí é a governança, né? Essas pessoas elas podem até chegar a ser demitidas da empresa por não cumprir o compliance. E o compliance, obviamente, ele traz regras positivas para dentro da empresa, né? O compliance que, por exemplo, cria toda a regra de anticorrupção, né? A regra de proteção de dados, o compliance que vai analisar essas questões e trazer as boas práticas, as regras de boas práticas dentro da empresa. E a governança que vai cuidar, né? Quando você cria um sistema de governança corporativa, você cria um sistema, um organograma, onde as pessoas vão estar ali alocadas e essas pessoas vão fazer valer, né, os interesses da companhia e a segurança aí do cumprimento das normas e das regras. Tudo isso junto, esse conjunto todo, ele faz o quê? Faz com que a empresa ela passe a valer mais. Faz com que a empresa ela seja mais atrativa. Faz com que aquele mercado ele seja mais interessante. E, consequentemente, aquele mercado, aquela empresa, aquela sociedade, ela devolve isso na forma da sua função social. No caso da SAF, para a gente fazer um paralelo, pense bem, quando que um clube, no modelo associativo, iria atrair investimentos? Nunca. Por quê? Porque a gestão ali ela era ruim, ela não era boa. Enquanto um clube, empresa, SAF, que tem a obrigatoriedade de ter uma gestão profissional e um compliance bem definido, ele tem a capacidade de trazer mais investimentos e, consequentemente, trazer mais benefícios sociais. E foi pensando nisso, que o legislador, né, ele trouxe a SAF, aí a lei da SAF para nós. Um outro ponto que o legislador também se preocupou em fazer a função social da SAF prevalecer
foi na questão da falência dos clubes, né? Os clubes de futebol no Brasil, a grande maioria, eles têm dívidas, assim, estratosféricas, né? Por exemplo, hoje um dos clubes que tem a maior dívida do Brasil, a dívida dele é de 2 bilhões de reais, né? E assim vai, tem clubes com dívidas de 1 bilhão, 800 milhões, e são clubes que, se não fosse um clube de futebol, já teria fechado as suas portas, já estaria decretada a falência. Por ser um clube de futebol, ele não tem o encerramento das suas atividades. Lembra-se que o clube de futebol é uma associação, né? E como associação, ele não tem as suas atividades interrompidas. Por quê? Porque ele faz uma grande função social, né? Ele traz seu bojo a função social de ser um mercado que tem alta relevância dentro da sociedade brasileira. Agora o legislador quis que essa função social se efetivasse na prática, evitando aí a falência dos clubes pelo seu interesse social, né? Como eu disse, se o clube de futebol fosse uma empresa, por exemplo, esse clube que eu falei que é o maior débito de 2 a 3 bilhões de reais, se ele fosse uma empresa, obviamente ele já teria fechado suas portas. Mas é um clube de futebol, é uma associação, não há pedido de falência à associação, e aí o clube vai empurrando as dívidas, e como as gestões são políticas, né, e não profissionais, fica passando de uma gestão para outra e não se tem uma solução em curto prazo. A SAF, hoje, para os clubes endividados, ela é uma solução de curto prazo, porque as dívidas elas ficam congeladas e o investidor entra aí com capital para desenvolver aquele clube, captação de dinheiro e de recursos ali dentro do clube, né? Agora vamos falar um pouquinho do que é o futebol, né? Como o futebol surgiu, como o futebol nasceu aqui no Brasil, qual a sua relevância, por que a gente fala tanto do futebol como um mercado de interesse nacional. O futebol surge aí no Brasil no começo forte mesmo, no final do século XIX, no começo do século XX, né? E ele na sua grande maioria, ele é praticado por operários, né? Assim como surgiu lá na Inglaterra, que ele era praticado pelos operários de fábrica, aqui no Brasil também. O futebol ele começou sendo um esporte praticado pelos mais pobres, né? Pelas massas. Ele nunca no Brasil ele cresceu como esporte de elite, né? Ele sempre foi um esporte das massas. E durante muito tempo a elite não se preocupou com o futebol. O futebol ele era um esporte que não trazia assim, o interesse da elite da época, né? Começo ali do século XX. A questão começa a mudar quando a elite percebe que o futebol ele pode ser um meio ali de se envolver junto com as massas, um meio de estar dando algo para a massa para acalmar as tensões, né, da época. No começo do século XX existiam muitas tensões mundiais, como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? E as massas, muito voltadas ao futebol, a elite percebeu que o futebol poderia também ser uma forma de estar junto da massa ali e acalmar as tensões, né? E a grande virada do futebol no Brasil, né, ela acontece com a urbanização, né? Quando, por exemplo, a legislação da limitada, a primeira legislação da limitada ela é de 1919, cria a empresa limitada, né? Porque até então o Brasil tinha empresas, mais empresas onde o seu investimento, vou dar só para você entender, você investia em algum negócio e se o seu negócio fosse infrutífero, você perdia todo o seu patrimônio, inclusive pessoal. A lei da limitada, lei de responsabilidade limitada, ela veio para justamente desenvolver a atividade econômica, uma vez que o investidor, aquela pessoa que quisesse abrir um negócio, ele não teria
comprometido tudo aquilo que ele conquistou na vida, por exemplo, né? Na verdade, aquilo que quem se tornou empresário foi quem atuava na agricultura, né? Na área rural, que tinha poder econômico. E aí a urbanização começou a crescer. As pessoas falaram, bom, agora, né? O empreendedor falou, bom, agora eu não comprometo o meu patrimônio. Outra vez, é um exemplo de função social, né? O Estado lá em 1919 falou, preciso criar uma legislação, né? Para desenvolver aí as empresas e melhorar, favorecer a função social da atividade privada. E aí começa a urbanização. O trabalho era um outro tipo de trabalho, muito diferente do que é hoje, né? Era um trabalho muito mais braçal, muito mais difícil, né? Insalubre, perigoso do que é hoje. E as pessoas começou aí a ter veio as fábricas, etc. E as pessoas tinham só como escape a prática do futebol. Então o futebol ele começa ali depois de 1920 a se desenvolver. E começam as ligas, né? Começam a aparecer aí as ligas de futebol, campeonatos de futebol. E começam a ter torcedores fiéis ali àquele determinado clube XYZ. E as empresas, os empresários começam a ver que aquilo era interessante, né? E que aquilo movimentava muita gente, mas muita gente, né? Mesmo. Isso seguiu e o Brasil foi, né? O futebol foi crescendo junto com a urbanização, né? E a modernidade, porque era um momento também de muita transformação de tecnologias, né? Muita transformação de tecnologias. A Segunda Guerra, ela trouxe as guerras, né? Elas trouxeram muita mudança tecnológica para a época, obviamente, né? Assim como o celular recentemente trouxe para nós. E para as pessoas relaxarem de toda essa modernidade, dessa urbanização, o futebol passou a ser um grande alívio. Né? E o ponto marco assim, inicial que o Brasil passa a ter o futebol como o seu principal esporte e a sua principal característica é na Copa de 1938, quando o Brasil ele alcança o 3º lugar na Copa, né? Vencendo a Tchecoslováquia, Polônia, países até então que estavam ali no eixo, né, de primeiro mundo, países poderosíssimos, né, no eixo ali da União Soviética, eram países fortíssimos, e o Brasil, em termos de poder econômico, poder militar e influência política, tinha pouca relevância. O futebol passa a ser essa relevância no cenário mundial. E o Brasil começa a construir o seu nacionalismo ali através do futebol. A classe política percebeu que aquilo era um grande negócio, né? Estar junto do futebol era um grande negócio. E até hoje, né, o nosso modelo de futebol alegre, de futebol divertido, com dribles, etc., nasce ali, esse modelo, ele nasce ali na Copa de 38, quando o Brasil joga de uma forma totalmente diferente dessas outras seleções que jogavam futebol mais pegado, mais violento, né? Até, não sei se você sabe, até a Copa de 62 não tinha cartão, né? De 58 não tinha cartão. Então o futebol era muito violento mesmo. Podia dar uma voadora que não tinha cartão para a pessoa, para o jogador. E o Brasil com um futebol diferente, né? A questão do mulato brasileiro ganhando das grandes potências, isso começa a criar um nacionalismo e o Brasil começa a ser um país reconhecido pelo futebol. Inclusive nessa época, né, havia ali a questão do Getúlio Vargas se perpetuar no poder, né? E o futebol acabou sendo aí uma forma de escape para isso, né? E um outro grande momento histórico do futebol, né, para vocês entenderem a sua função social, da Copa de 50. A Copa de 50 marca para o Brasil um momento muito interessante, foi onde o Brasil conseguiu mostrar para o mundo que ele tinha condições de fazer grandes eventos.
Nas próximas aulas, a gente vai falar de uma coisa chamada soft power, vocês vão entender melhor o que é isso, mas é o exercício não só do poder militar, econômico ou político, é o exercício de poder através do esporte, né? E em 1950, quando o Brasil recebe a Copa do Mundo aqui, ele mostrou para o mundo que, primeiro, poderia construir algo do tamanho do Maracanã. Lembre-se que nós estamos em 1950. Ele mostrou para o mundo que tinha também, não era um país agrícola, era um país que tinha sua tecnologia, tinha condições de fazer grandes obras, tinha condições de receber grandes eventos e etc. E isso, obviamente, foi muito desenvolvido, foi muito aproveitado para a classe política e também trouxe para o brasileiro, né, muito orgulho, muita comoção, muita emoção. Tanto é verdade que na final da Copa de 50 tinham dados históricos, né, afirmam, não existia uma contagem precisa, né, afirmam que tinham 200 mil pessoas no Maracanã assistindo aquele jogo de futebol. E interessante foi que o Brasil perdeu a final, né? Então todo aquele investimento, tudo aquilo que se pensou em termos de mostrar o Brasil para o mundo, acaba que vai por água abaixo quando o Brasil perde a Copa do Mundo, né? Aí aquilo que era positivo, isso é uma característica também, acho que da população latino-americana, aquilo que era positivo passa a ser negativo, né? Então, inclusive, a questão racial foi muito criticada porque 2 jogadores que foram considerados os principais culpados aí pela eliminação do Brasil eram negros, e teve toda uma questão aí envolvendo uma série de coisas, porque o Brasil não ganhou a Copa. Para vocês verem a importância que o futebol começa a ter no Brasil de uma forma assim muito grande, muito expressiva, né? E aquilo trouxe aí um grande insatisfação política aí de todos os sentidos. E do outro lado, você tinha um país pequenininho, um país que não tinha o poder econômico do Brasil, um país que até hoje, né, não tem o poder econômico do Brasil, tem pouquíssimas indústrias, que acaba vencendo a maior potência da América do Sul, que é o Uruguai. Do lado do Uruguai, jornais da época, eles relatam as festividades, né, e a alegria, né, e o prazer para o uruguaio que foi ganhar da seleção brasileira, e relatam como feito heróico, né, do Davi versus Golias ali. Foi assim que foi visto aquela vitória do Uruguai sobre o Brasil na Copa de 50 pelos uruguaios, porque o Brasil era a grande potência da América do Sul, né, como eu disse, né, mostrou para o mundo que podia fazer uma obra do tamanho do Maracanã, né, mostrou para o mundo que tinha tecnologia, e o Uruguai acaba ganhando ali a Copa. Aí, em 1958, o que aconteceu? Nós finalmente ganhávamos o primeiro título mundial, né, de futebol com a seleção brasileira, e o Brasil voltaria ali daquela Copa carregado nos braços aí da sua população. A emoção foi tão grande, né, que pela primeira vez no Brasil os jogadores de futebol, e muitos deles negros, foram até o palácio, né, da presidência, e tiraram fotos ao lado do presidente, e o presidente se aproveitou muito dessa conquista brasileira no futebol, capitalizou, né, aquela conquista esportiva na política, né? E o Brasil se torna ali de vez, né? A identidade brasileira se torna ali de vez como uma identidade do país do futebol, né? O brasileiro se considera ali alguém que pode vencer as grandes potências, pelo menos no esporte, né? Pelo menos na prática esportiva, pelo menos no futebol.
e aquilo passa a ter uma relevância muito grande na sociedade, né? Os jogadores de futebol se tornam celebridades, a grande expressão, o Pelé, né? Se tornam ali meio que celebridades, né? Pessoas conhecidas nacionalmente e, no caso do Pelé, até mundialmente, né? Aí o Brasil, outro dado histórico importante dessa relação entre o futebol e a sociedade brasileira é a Copa de 70. A Copa de 70, né? O Brasil havia perdido a Copa de 66, então o Brasil estava desacreditado, vivia um regime militar, né? E houve um investimento tremendo naquela época do governo. Acho que foi a primeira Copa em que o governo investiu pesado em publicidade, propaganda. Existe a música famosa, né? 90 milhões em ação, né? Para frente Brasil. É uma música famosa que ficou conhecida. Isso tudo foi fomentado pelo governo militar da época, né? Que se aproveitou aí do esporte para tentar, né, se promover. Havia muita contrariedade da elite contra o regime militar, etc. Tanto que na época da Copa havia essa dicotomia, né? Entre torcer para a seleção brasileira, que era uma seleção que estava apoiada pelos militares, né, pelo regime militar, ou não torcer, né, entre a paixão pelo futebol e torcer para a seleção brasileira. Porque o sucesso olha que interessante, o sucesso da seleção brasileira seria o sucesso do governo militar, né? E acabou que o Brasil ganhou aquela Copa, se tornou o primeiro tricampeão mundial, conhecida como a melhor seleção de todos os tempos, né, da história aí do futebol, por alguns. E o Médici faz o discurso ali histórico, né, ao lado do Pelé e da companhia ali da seleção brasileira, além de ter sido a primeira Copa transmitida a cores, né, tem esse detalhe muito interessante. Aquilo foi algo, quem viveu sabe, né, que aquilo foi algo interessantíssimo, importantíssimo, foi um evento realmente que o Brasil parou. E de lá para cá, vocês sabem, né, que em todo período de Copa existe aquela questão de que as empresas param de trabalhar, as pessoas saem mais cedo, etc. Tudo isso por causa da importância, ou seja, a economia como um todo, em época de Copa, ela dá uma retraída por conta da paixão das pessoas pelo futebol e pela relevância que o futebol ele tem na sociedade brasileira, né? Se vocês puderem, vocês devem lembrar, né, aqui um fato histórico recente, né, que é a Copa do Mundo aqui no Brasil de 2014, né, onde o investimento bilionárias, né, de cifras bilionárias foi feito e gerou-se muito emprego, desenvolveu-se muita coisa, né? Toda a parte de publicidade, hotelaria, gastronomia, uma série de outras atividades, né? Elas também tiveram um sucesso, tiveram grandes retornos financeiros, tendo em vista esse mega evento esportivo que é a Copa do Mundo. E o Brasil houve um grande investimento, mas eu acho que aí o Brasil assim, ele não ganha em casa, né? E perdeu de novo. Mas o que importa é assim, o futebol como negócio, né? Aqui para nossa aula, e a função social que esse esporte ele traz, né? Pela sua natureza, né? Esta é uma função social que eu estou falando para vocês, que não é aquela pura econômica, né? O futebol também ele tem uma função social muito diferenciada das demais atividades empresariais, que é essa questão psicológico das pessoas, né? O futebol ele traz um alívio, ele traz alegrias, traz tristezas, ele traz uma série de coisas para as pessoas que as outras atividades, os outros produtos, eles não têm, né? Então, além da função social, vamos dizer, econômica, de desenvolvimento, de gerar empregos, de pagar tributos e etc., existe uma outra função social no mercado de futebol, né? Que é essa função social que tem
a ver diretamente com as pessoas, que liga as pessoas aos clubes, né? E agora as SAFs, sem que haja qualquer relacionamento jurídico propriamente dito, né? As pessoas ali, uma empresa, por exemplo, uma empresa, obviamente, quem vai torcer mais pela empresa são aqueles que são os proprietários, aqueles que investem na empresa, né? Que tem ali um capital dentro da empresa, algo a perder ou a ganhar. No futebol é diferente. O futebol, o mercado de futebol, claro, tem esse lado de quem é o proprietário, de quem investe no mercado de futebol, mas tem um lado de quem não tem nenhum retorno, vamos dizer, diretamente financeiro, que é movido, se desloca e perde dias, faz sacrifícios para estar acompanhando o seu time de futebol e o seu clube, né? Então essa função social que o futebol tem, ela é muito importante. E acho que esse também, ele é um dos grandes motivos da criação da SAF, né? É um dos grandes motivos que fomentaram aí a criação da SAF e o legislador a trazer aí a edição da SAF. E após a SAF, né? Então, depois de 2014, tivemos esse investimento no futebol. Aí tivemos a pandemia, né? A pandemia, eu posso dizer que para o futebol, acho que foi um ponto que mudou a cabeça de como se via o futebol no Brasil. Porque com a pandemia e não tendo jogos de futebol, os clubes, eles afundaram mesmo, aí foi a pá de cal, eles afundaram mesmo em dívidas, né? Não tinha prática esportiva, não tinha direitos televisivos, não tinha nada. E aí não teve jeito. Era preciso fazer alguma coisa. E foi aí que surge, né, a lei da SAF, pensando justamente na função social dessa atividade econômica, né? Que tinha sido devastada pela não prática do esporte devido à Covid-19. E a lei da SAF, ela veio justamente num momento de tensão, então ela trouxe muito benefício para quem quer investir nesse mercado, justamente com o pensamento de manter a função social da prática esportiva, né, do mercado de futebol. Com a criação da lei da SAF, o que isso pode agora para frente fomentar o mercado de futebol, né? O que a gente pode pensar do mercado de futebol para frente, né? O mercado de futebol, hoje, ele pode desenvolver não só jogadores, né? Lá embaixo, né? Não estou falando dos jogadores já grandes, famosos, mas daqui para frente, trazer políticas do desenvolvimento não só esportivo desses jogadores, isso está previsto, né, na legislação da lei da SAF, não só desenvolvimento esportivo no que tange a qualidade da prática do futebol, como também no desenvolvimento cultural, social, né, econômico. Como eu falei, né, os empregos que podem ser gerados, né, no entorno aí da prática de futebol, eles são muitos, né? Então os jogadores, né, hoje, eu acredito que o futuro vai ter muita profissão voltada a cuidar da carreira do jogador, da imagem, já tem, obviamente, né? Mas mais especializada da imagem do jogador, da carreira, do seu desenvolvimento educacional, né? Social, etc., do seu patrimônio, né? Porque os jogadores, eles ganham muito dinheiro, são celebridades, né? O jogador hoje, ele é uma celebridade, além de ter um salário, etc., né? Com luvas, com direito de imagem, que é algo assim fora de qualquer normalidade em qualquer país, né? Hoje as cifras são muito grandes dos jogadores de futebol. Hoje, para você ter ideia, o jogador de futebol que ganha mais, ele ganha 2.200.000 reais por mês. Então é muito dinheiro que vai precisar de profissionais para gerir a carreira desse rapaz, desse jogador. Isso vai poder começar lá embaixo, coisa que até então não tinha. Escolas de futebol é um mercado também que a SAF traz.
a obrigatoriedade de se investir em escolas de futebol, quadras, em sociedades carentes, em sociedades em regiões carentes, em regiões de difícil acesso, etc. Né? Isso também. O marketing profissionalizado, né? Acho que o futuro, a área de marketing, publicidade do futebol, ela vai explodir, porque você vê hoje nós temos 2 ligas no futebol nacional, e as 2 brigando quem vai conseguir mais direitos de transmissão, etc. A Liga Forte e a Libra. Há uma briga aí de quem quer trazer um clube para o seu lado, para o outro, tudo nessa questão do marketing, publicidade, que é o mercado mundial, né, astronômico. O Manchester United, que é um clube inglês, ele vende mais camisa de futebol na China do que na própria Inglaterra, né? Porque ele tem ali 10% do mercado chinês. Então, só para você ter uma ideia do tamanho desse mercado de publicidade e marketing, né? E eu acredito que haverá uma especialização de todos esses profissionais que já existem, mas haverão outros, mas haverá uma especialização para a atuação propriamente dita dentro do mercado de futebol, né? E o marco no Brasil, né, que diz que o futebol, né, que traz no arcabouço da legislação que o futebol é uma atividade de interesse nacional, foi a Lei Zico, né? A Lei Zico, aí, como eu falei na outra aula, ela é a primeira legislação a pensar no futebol de forma diferente, como empresa, né? A ver esse lado da função social do futebol, do interesse social do futebol. Ela não foi muito bem, mas depois também veio a Lei Pelé, que já transformou aí o jogador de futebol. Essa no que tange ao clube empresa não deu muito certo, mas no que tange a profissionalizar o jogador de futebol, ela é um sucesso, foi um sucesso, né? O jogador ele teve a oportunidade de cuidar da sua própria carreira, né? Porque do seu próprio ativo, né? O jogador, só para você saber, ele é o ativo na própria lei da SAF, né? O jogador ele é um ativo do clube, ele é o ativo da SAF, né? E esse ativo ele é dividido em 2, tem os direitos econômicos, que aí é o valor do jogador, né? Quanto vale aquele jogador, né? E tem os direitos esportivos, que é em quem esse jogador está ligado aí. Então, quando você vê um clube que fala assim, eu tenho 30% do jogador, etc., ele tem 30% do direito econômico. Mas a vinculação do direito esportivo é 100% do clube. Né? Então, o sócio-clube autorizar essa que o jogador sai mesmo ele não tendo a totalidade do jogador. Obviamente, tem as multas contratuais e se pagar a multa, o jogador sai. Mas o que liga o clube ao jogador é o direito esportivo ali, né? Que, como eu disse, o jogador é um ativo dividido em 2 direitos. Direitos econômicos e direitos esportivos. Né? Que é em que clube aquele jogador está ligado. Então isso ali, Pelé, foi muito, muito importante para os jogadores, né? Deu essa liberdade para os jogadores aí negociar o seu direito econômico que não existia até o momento. E, por último agora, como a lei da SAF, né? Que aí sim é uma lei pensando para o negócio futebol, para o clube, né? Sair da situação de dificuldade, se transformar num negócio rentável, numa empresa com lucratividade, enfim, com um retorno esperado. Então a SAF tem isso. E essas legislações que eu falei, tudo baseado no interesse, né? Como eu falei para vocês aí um pouco da história do futebol, tudo baseado no interesse social que o futebol tem, na capacidade social que o futebol tem e na sua função social, né? A função social, ela tá especial da SAF, né? Que eu digo que é especial porque ela envolve, lembra? Não só a função social econômica, mas uma função social passional, né? Não só a função social dos bens de produção propriamente ditos, mas a função social de ter os torcedores, né, que são seus consumidores, mesmo não tendo retorno econômico, torcendo ali pelo clube, né? E isso está previsto na própria letra da lei, né? Que constitui Sociedade Anônima do Futebol, a companhia cuja atividade principal consiste na prática do futebol, feminino e masculino, né?
em competição profissional sujeitas às regras específicas dessa lei. Então, a função social aqui da SAF está bem definida na lei. A prática do futebol feminino e masculino em competição profissional. Então, todo esse esforço histórico que eu trouxe, falando aí do futebol e a sua relação com a sociedade e com o Brasil, ele veio para cá, para a letra da lei, né? O que limitou a SAF a essa atividade, a esse mercado, a essa prática. E na criação da lei se pensou muito no conteúdo passional, né? No conteúdo da paixão do torcedor, né? E o que é o torcedor, né? Qual que é o mercado? Então, se a gente pudesse desenhar esse mercado, o mercado seria qual? Você teria aqui a SAF, que é o clube, né? A sociedade empresária, que tem como finalidade, obviamente, o objeto dela é ter resultados positivos, né? Desenvolver a sua função social, dar retorno à sociedade com base nos seus resultados positivos, financeiros, participar das competições, porque qual que é o produto aqui? O produto é a competição. O produto do futebol é o entretenimento. É a competição. É o campeonato, seja o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana. Esse é o produto. Quem são os consumidores? Os torcedores. Este produto, que é o produto, vamos dizer assim, principal da SAF. Se a gente for falar, qual que é o produto da empresa X? Bebidas alcoólicas. Qual que é o produto da empresa Y? Carros. O produto de uma SAF é a sua participação dentro das competições esportivas voltadas ao futebol. Ali que ela alcança os seus torcedores, que são os seus consumidores. Há uma relação de consumo, né? A pessoa consome aquele entretenimento, aquele partida esportiva, aquele campeonato, né? Tanto é verdade que existem Premier, canais fechados, etc., que você vai lá e compra para poder assistir o seu time, né? Além do que, tem a questão do consumidor indo ao estádio de futebol, né, para ver o quê? Uma competição, né? E é claro que em volta das competições desse produto que é a prática do futebol e etc., tem os produtos subsidiários, camisas, bottoms e uma gama infinita aí de atividades que a SAF pode fazer dentro do seu objeto social. Por exemplo, utilizar-se do seu estádio para espaços, promover eventos para os seus torcedores, eventos esportivos, não só voltados a um campeonato específico, não é? Ter lojas para vender os produtos de determinado clube, A, B ou C, etc. Pacotes de viagens, investir em diversas questões ligadas ao futebol, né? Já teve cartão de crédito de clube de futebol, a atividade não está limitada, ela só tem que ser voltada, linkada aí com o futebol. Então tem um mercado, uma gama enorme aí, que conta com a paixão do torcedor, né? Você vende o produto já para um público bem específico, né? E um público apaixonado por aquilo que vai consumir. E o futebol, o clube como empresa, diferente das associações, ele tem do clube associação, né, que eu chamo de originário, ele pode ter uma relação diferente, né, com as outras empresas e com o mercado, de forma a atender a sua função social, né? Quando o clube se transforma num clube empresa, até as legislações, né, a conversa com as legislações trabalhistas, legislação civil, empresarial, tributária, direito econômico, até a relação com essas outras legislações, ela muda. Ela se torna uma relação mais voltada para o negócio, né, para a área empresária, do que para uma entidade, do que uma associação, que é uma entidade sem fins lucrativos, né? E agora, pontualmente, como é que a gente percebe essa função social na letra da lei? A primeira observação que a gente faz é qual?
é a de que o clube originário automaticamente e obrigatoriamente terá que ter 10% das ações da SAF na sua criação. O que é isso? Vamos dizer que eu, fazendo o exemplo aí da SAF, por exemplo, do Botafogo. O Botafogo, clube originário, fez a cisão de uma parte do seu patrimônio, né? Como se faz isso? Através de uma assembleia ali, dos associados, se aprova que isso vai acontecer, se define o patrimônio que vai e se cria a SAF, que se vai se chamar Botafogo SAF. Essa SAF ali, ela vai ter os ativos que vieram, jogadores, símbolo, cores do clube, estádio e participação nas competições esportivas, né? Possibilidade de participação nas competições esportivas, etc. No entanto, o clube originário, que é a associação, né, de outros, ele obrigatoriamente fica com 10% dessas ações, ou seja, não só 10, né? Ele pode ter 50, pode ter 60, enfim. Aí vai ser de acordo com o negócio que está sendo feito, tá? A lei não traz a obrigatoriedade de fazer o negócio XYZ. Aí é uma negociação. Quanto que o clube vai vender aquela sua participação societária, né? Porque quando cria ele tem 100. Quanto ele vai vender e quanto vale aquela participação que ele está vendendo. Mas a legislação obriga que o clube mantenha 10. Então, se um clube vale 1 milhão para qualquer coisa, a SAF de um clube vale 1 milhão, ele quer vender 50% da sua SAF, 500 mil, o controlador aí, que vai ficar dono da SAF, ele passa a ter 50%. O clube pode vender até 90%, porque ele é obrigado a ficar com 10%. Por quê? Porque o clube tem um grande benefício legal, que é o voto qualificado em algumas matérias. E por que isso aconteceu? Por causa da função social que eu expliquei aqui. Você imagine eu, por exemplo, adquiro uma SAF do Corinthians, por exemplo, e mudo a sua cor para verde. Imagine o que vai acontecer, né? Vai atrapalhar totalmente aí o mercado de futebol, os seus torcedores, não vai dar certo. Então, essa ideia do legislador foi justamente essa, que o clube originário, através de seus associados, ele mantivesse 10% para quê? Se vier uma proposta de mudar de cor, ele que diz sim ou não. Também não pode mudar nem de cidade, nem de característica, nem de nome, precisa de aprovação sempre do clube originário. A outra questão é não ter a sucessão das dívidas, também é a função social da SAF. A parte dos pagamentos das receitas da SAF tem que ser para pagar as dívidas do clube originário, entre 20% e 50% do faturamento, né? 20% do faturamento da SAF tem que ir para o clube originário para ele pagar suas dívidas, e 50% sobre os juros de capital ou dividendos tem que ir para o clube originário para pagar suas dívidas, que pode optar por um regime centralizado de execuções, juntar todas as execuções, fazer uma proposta de pagamento, ou por uma recuperação judicial, que é uma inovação também da lei, né? Onde nem a associação jamais, porque não é sociedade empresária, poderia propor uma recuperação judicial, mas pela lei da SAF é permitido. Tem, como eu disse, o PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional, onde a SAF tem que investir em educação por meio de futebol, igualdade de gênero. Tem o regime de tributação específica, que é o TEF, né? Onde vai ter uma tributação diferenciada. E também essa possibilidade de negociar debêntures na Bolsa de Valores para ter recursos, além de uma tributação especial. Nos primeiros 5 anos, 5%, e não conta na venda de jogadores, e depois 4% sobre o faturamento. Eu queria agradecer a vocês por mais essa aula e espero vocês na próxima aula aí sobre SAF, onde a gente vai falar de poder econômico e o futebol. Dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet.
Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.